Francisco, eu sou Diogo Conduru e estamos iniciando hoje mais um Beiju com Histórias de Memória da Justiça Eleitoral. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de fazer um panorama do eleitorado do nosso estado do Pará. O nosso estado é o 9º maior eleitorado do país, dos quais 88% já estão biometrizados. Nós temos aproximadamente 6 milhões e 100 mil eleitores, dos quais 50,4% se declaram mulheres e 49,6% se declaram homens. E dizemos isso porque desde 2018 a Justiça Eleitoral tem feito um cadastro respeitado não só as declarações como os nomes sociais, dos quais 931 nomes sociais foram já feitos nessa nova gestão. O nosso convidado de hoje é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Felipe Coato de Brito. Felipe já está aqui há 12 anos no Tribunal Regional Eleitoral e, como eu costumo dizer, como sempre é um prazer para mim entrevistar não só pessoas dos quais eu possuo profunda admiração, mas como tenho amizade pessoal, e é o caso do Felipe, nós somos amigos pessoais. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Diogo, obrigado a todos que nos assistem. Primeiro dizer que é uma honra fazer parte do programa. Sei que é um público muito seleto, eu não sei se faço parte desse público seleto, mas vou me esforçar a prestar as informações e esclarecimento que nossos eleitores, nossos jurisdicionados merecem. Bom, eu posso dizer que não há ninguém mais seleto que você, porque eu imagino o quanto a diretoria geral do tribunal ela é trabalhosa, porque organizar, tornar viável na prática as eleições não é algo fácil. Daí porque eu gostaria de iniciar aqui, tenho alguns números comigo e gostaria de iniciar fazendo uma pergunta que isso é representativo do trabalho que a diretoria geral teve ao longo dos anos. Eu vejo aqui que nós temos aproximadamente 370 mil eleitores cadastrados como primeiro voto, mas no entanto, entre 16 e 17 anos, nós temos aproximadamente 120 mil eleitores. A que se deve essa diferença de eleitores? Eu diria que foi um trabalho feito, um trabalho bastante extenso, pedido pela desembargadora Luzianati, foi um plano, constou dentro do plano de gestão da desembargadora, que o tribunal ia alcançar os eleitores, saísse um pouco daquele circuito da região urbana, que não obstante a abertura de novos postos na área urbana, em Belém, na Nideu, mas o tribunal empreendeu uma ação itinerante muito grande, principalmente em região ribeirinha. Então essa diferença se deve a uma parcela de eleitores que possivelmente já são eleitores maiores de 18 anos, mas que estavam esquecidos, não faziam parte do processo. Talvez sequer soubessem que havia essa possibilidade de depositar o voto e escolher os seus representantes. Então realmente essa diferença mostra um esforço que foi feito em todas as 100 zonas eleitorais, principalmente nas regiões ribeirinhas, quilombolas, indígenas, e que o tribunal foi uma ação itinerante e atendeu esses eleitores invisíveis, assim chamados. Olha, Felipe, isso para mim é um dado muito importante, porque a gente está falando aqui de uma diferença de aproximadamente 250 mil novos eleitores que não seriam os eleitores de primeira viagem, ou seja, aquelas entre 16 e 17 anos, e portanto nós estamos trazendo a cidadania para 250 mil pessoas que eventualmente já poderiam ter esse direito de exercer o voto e que por qualquer motivo não tinham. Então isso é um dado de fato elementar. Acho que a tendência natural é que isso, continuando esse processo, a gente tenha ainda um crescimento disso para desinvisibilizar mesmo essas pessoas, e daí porque eu já parabenizo realmente, porque acho que isso é fundamental para o exercício da cidadania. Eu gostaria também, Felipe, da gente falar um pouco, que eu acho que se espera muito de uma entrevista como essa, a gente falar um pouco das dificuldades de se implementar uma eleição aqui dentro do nosso estado. Eu acho que você, que é servidor de carreira aqui do tribunal, já passou por outros cargos, já passou pelo interior e agora está nessa função da diretoria geral, eu acho que você é melhor do que ninguém tem. Muito para demonstrar para quem nos assiste quais são as nossas dificuldades e peculiaridades e o que a diretoria geral tem feito para enfrentar isso. Eu digo que quem nunca fez eleição no interior talvez não tenha propriedade para estar nesse cargo ou conseguir falar sobre isso. A desembargadora Luzianati é muito tranquilo, porque foi promotora no interior, percorreu o nosso estado do Pará, principalmente a região do Marajó, e eu, enquanto servidor da casa, tive a grata satisfação em 2010
de poder fazer a eleição no município de Almerim. E quando lá estive, percorri todas as localidades de difícil acesso com o chefe de cartório, aprendi muito com eles, porque se engana também quem acha que o planejamento pode ser feito totalmente centralizado na sede do tribunal e que todas as zonas exerçam esse planejamento. Na verdade, é preciso conhecer a realidade de cada uma desses locais de difícil acesso, trazer esse conhecimento e fazer eleições. Eu digo que depois de 2010, consegui ter uma visão que foi se aprimorando até bem o que foi o ensino fundamental de como fazer eleições e foi se aprimorando em outras experiências, como você muito bem falou, em outros cargos que eu tive a oportunidade de participar, como tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas, outros grupos no Tribunal Superior Eleitoral, para que tivesse essa visão, que é uma visão mais integrada. E aí, quando a gente fala em estado do Pará, eu estou falando de uma eleição, literalmente, que tem o maior orçamento do país, até maior do que o estado de São Paulo, porque o custo logístico é um custo muito alto. Eu preciso pegar as urnas que estão nos cartórios eleitorais, que via de regra ficam na sede dos municípios, e levar para várias localidades, algumas que distam, às vezes 3 dias navegando. Às vezes alguém pensa no município de Santarém. O município de Santarém é um município que tem as praias, é um município famoso, né? É a pérola aí do estado do Pará, é o Caribe brasileiro, como muito bem dizem. Mas na verdade o município de Santarém tem um rio chamado Rio Arapiuns e tem localidades que para entregar uma sessão precisa navegar por quase 2 dias. E muitas vezes as pessoas pensam, pega um barco e vai até a sessão. Pega um barco e sai parando em diversos pontos que são locais de votação e vai entregando essas urnas. Tal qual acontece em Santarém, eu tenho em Jacareacanga, eu tenho em praticamente todos os municípios que compõem o arquipélago do Marajó, eu tenho alguma realidade de embarcação também no Nordeste paraense, alguma outra um pouco menor lá na região do Rio Tocantins, no sul do Pará. Então há de fato, o Pará ele é ribeirinho na essência. Mas para ser um pouco mais complexo, além de ser ribeirinho na essência, a gente vai para o arquipélago do Marajó. E aí o arquipélago do Marajó, além de ribeirinho, ele tem influência de maré. A gente está falando de maré que pode variar de 3 a 8 metros no mesmo dia. Em que eu chego de manhã e não consigo voltar à noite. E tudo isso tem que ser considerado quando se monta uma logística para entregar urnas e para voltar essas urnas e entregar o resultado cedo. O estado do Pará tem entregado. O Pará consegue entregar o resultado até 8 horas da noite, tem terminado a eleição antes da meia-noite já há algum tempo. Mas ele só faz isso com todo esse conhecimento, esse planejamento e esse investimento, e a palavra é essa, em logística. Olha, aqui, só para levantar alguns dados, para ter uma dimensão disso que o Felipe está falando. Ou seja, nós temos aqui 78% dos eleitores encontram-se em áreas urbanas, não só na região metropolitana de Belém, mas também em áreas urbanas no interior do estado. 15% encontram-se em áreas rurais, 0,6% são ribeirinhos, 0,2% pertencentes aos povos indígenas e 0,39% quilombolas. Então, veja que o percentual da maior parte da população do nosso estado se concentra efetivamente em zonas urbanas, mas, no entanto, para levar a cidadania para esse outro lado do eleitorado, que embora percentualmente seja menor, mas ainda assim requer uma logística muito mais aperfeiçoada. E isso, e aí eu preciso realmente fazer essa observação, de que isso mostra o compromisso que a Justiça Eleitoral tem em levar a cidadania a todos e a todas. Porque no raciocínio consequencialista ou no raciocínio utilitário, seria muito fácil você ignorar uma pequena parcela desse eleitorado. Mas, no entanto, pelo contrário, se demanda inclusive mais recursos para que a cidadania chegue nesse eleitoral. Esse entendimento, que muitas vezes as pessoas não têm no senso comum. Então, de fato, o esforço que é feito, às vezes é para atender uma comunidade de 100, 150 eleitores. Tem alguns casos em que eu preciso contratar uma aeronave. Que tipo de aeronave? Pô, não tem pista de pouso, então só pode ser um helicóptero. Quanto custa levar um helicóptero, por exemplo, para a região de Jacareacanga? Em torno de R$50 mil. Quantos eleitores vão votar, de repente, naquela sessão? 200 eleitores, 300 eleitores, às vezes de etnias indígenas. Mas para o tribunal é indiferente. O tribunal ele tem um compromisso de que todo cidadão, independente de onde esteja, ele vai ter exatamente o mesmo direito a entrar na cabine. Então, ele vai depositar os votos tal qual faz o milionário, tal qual faz o mais humilde ou menos instruído eleitor. Essa é a diferença da justiça eleitoral. Todos são exatamente iguais.
E para garantir essa igualdade, há necessidade de um investimento em logística e em organização do Tribunal do Pará. Penso eu, é o maior exemplo do país. E lhe digo mais, vamos falar com uma certa propriedade desse assunto, porque em 2017 nós fomos convidados a apoiar uma eleição suplementar no estado do Amazonas, o estado irmão até de dimensões maiores, porém de eleitorado menor. E fomos ao Amazonas, levamos ali 17 pessoas da área de TI para operar no locais com mais difícil acesso e gerenciamos uma parte dessa eleição. O que eu aprendi naquele momento? São complexos, tal qual nós somos, mas a gente teve uma quantidade muito menor de eleitores em regiões de difícil acesso. E o estado do Pará, não obstante os números que o senhor apresentou, em termos percentuais, pode não parecer muito alto, mas se for considerar o número absoluto de eleitores que estão na área rural e ribeirinha, estamos falando de mais de 1.300.000 eleitores, é uma quantidade muito grande de eleitores. Só de ribeirinhas, eu estou falando de 300 e poucos mil eleitores, que é maior do que o estado de Roraima. Então, o eleitorado do estado do Pará é realmente um eleitorado ímpar no país e que é muito bom que a nossa gestão, a desembargadora Luzia Nádia e aqueles que nos antecederam, tenham essa preocupação com os eleitores, que de fato é uma preocupação com o eleitor, seja ele de qual for a localidade ou etnia que ela seja indígena. O tribunal ele vai levar da mesma forma que leva o voto para o Colégio Marista, que nós estudamos juntos em Belém, né, de igual forma para que essa votação aconteça. Olha, só para dar aqui, realmente, o Felipe está com os números todos na cabeça, porque ele acertou absolutamente tudo mesmo. Olha. Falei em percentuais, mas em números absolutos, nós temos 940 mil aproximadamente em áreas rurais, 370 mil ribeirinhos, 10.132 pessoas que pertencem a algum povo indígena e 23.880 aproximadamente quilombolas. Então, a gente está falando realmente aí de 1.400.000, por volta de 1.400.000 eleitores, e eleitores que essa dificuldade logística deve alcançar. Mas isso mostra também a gente, Felipe, que as coisas podem ter algum preço, mas os valores são estimados. Porque você vai ter o preço dessa logística, mas o valor que isso busca atingir é um valor inestimado. Isso é algo, são valores que a gente não consegue calcular. Então, obviamente, o argumento de quem faz esse cálculo é um argumento superficial e muito pobre de conteúdo, né? Porque eu acho que se a Justiça Eleitoral precisar ir atrás de um único eleitor para que ele exerça essa cidadania, a Justiça Eleitoral certamente não vai medir esforços para fazer isso daí. Felipe, aqui eu vejo um dado interessante que eu queria também falar, porque aí é uma curiosidade pessoal, deve ser curiosidade de muitas pessoas que nos assistem. Nós temos aqui 84.892 mesários. E o exercício de cooperar com a Justiça Eleitoral para o mesário, isso foi algo que me intrigou. O que você acha que leva essas pessoas efetivamente a cooperar? Existe um padrão cívico, efetivamente, prazer cívico de ajudar nessa função? Eu acho que o bom da Justiça Eleitoral de ser um órgão federal, em alguns momentos, é esse intercâmbio que ela nos propicia em eventos, dialogando com outros diretores gerais, outros secretários de tecnologia, e a gente vê como as realidades são diversas. Então, por exemplo, conversando com o diretor-geral lá do Distrito Federal, nós vemos uma quantidade enorme de eleitores voluntários, até uma certa briga para que eles participem, mesários voluntários, perdão, para que eles participem desse processo. No entanto, quando a gente parte para outros estados, em alguns momentos é necessária a coerção do tribunal exigir que eles sejam mesários. E aí no estado do Pará, nada disso vale. Porque no estado do Pará tem eleitores, por exemplo, a professora da escola lá do Cumbu, que é próximo aqui a Belém, mas que é uma área que não funciona celular, é uma área ribeirinha, ela faz questão de participar da mesa receptora de votos. Ela é mais do que voluntária, ela é a pessoa que conhece a região e que quer fazer parte do processo. E isso acontece não só aqui no Cumbu, você tem um exemplo próximo de Belém, que é a realidade para muitos, isso acontece no resto do estado. Então, quando a gente fala, por exemplo, do município de Jacareacanga, mais uma vez, o Novo Progresso, nas regiões onde há etnias indígenas, aldeias indígenas, muitas vezes os próprios representantes da etnia fazem parte da mesa receptora de votos. Então, há uma necessidade de participação e uma vontade desses eleitores. Então, 84 mil mesários é um número expressivo, mas eu digo que é um número de pessoas que, de fato, têm um compromisso com a justiça eleitoral, com a democracia e com o país. Esse mesário é um compromisso que é para além da justiça eleitoral.
É um compromisso com o cidadão. É uma intenção de se manter a democracia. O que eles estão fazendo ali, eles são, na verdade, operadores do processo democrático. Eles coordenam a mesa para receber os votos e vai escolher os representantes da população. Agora, uma curiosidade que pode ser que surja também na cabeça de alguém. Como é feito esse processo dos mesários? Existe alguma aleatoriedade natural do processo, até para evitar que sejam escolhidos grupos específicos de pessoas para dar mais transparência à eleição? Então, como é que funciona esse processo? É uma convocação, na verdade, a gente faz primeiro um cadastramento daqueles e daquelas que querem ser voluntariamente, aí na falta disso é que a Justiça Eleitoral convoca, como é que funciona? Perfeito. Então, o primeiro passo é você falar o seguinte: o eleitor, quando ele for atendido, seja para fazer uma revisão, uma transferência, qualquer alteração no cadastro dele, o atendente vai perguntar: o senhor deseja ser mesário? E ele marca no cadastro. Então, esse é o primeiro nome que as zonas eleitorais vão consultar, vão olhar. Além desse nome que fica marcado no cadastro como pretenso mesário, existe a situação do sistema que fica aberto, chamado mesário voluntário, em que pessoas, majoritariamente da área urbana, pedem para participar do processo. Juntando esses dois cadastros, ainda aqueles que são cadastro histórico, pessoas que há muito tempo participam do processo e, via de regra, acabam sendo mais experientes e são convocados pelas zonas. Além disso, como eu falei no caso da professora, tem pessoas que são escolhidas porque fazem parte da comunidade. E há presença em muitas comunidades, em aldeias, em regiões quilombolas, e que é necessário que as próprias pessoas que participam desses locais sejam membros da mesa. Então, essa seria a regra máxima, essas três formas de convocação, de chamamento. No entanto, em alguns casos muito extremos, há a possibilidade, na ausência dos mesários, de exercer a obrigação, a coerção que o juiz eleitoral pode fazer. Mas eu lhe digo que hoje em dia, no estado do Pará, é a exceção. Desses 84 mil, quase 900 mesários convocados, eu acho que deve ter 100 pessoas, 150 pessoas que estão nessa situação de obrigatoriedade. De fato, não há. E aí o senhor fez uma pergunta também que eu entendi: que tipo de vínculo que essas pessoas podem ter, até para que eles assegurem que não haja nenhum tipo de vício no processo. Primeiro que são 4 pessoas, já começa por aí. Entre eles não há parentesco, então já é um filtro que é feito. Além disso, eles não podem ter nenhum tipo de filiação partidária até um determinado grau colateral e ainda não podem ter também candidatos participando do processo. Então isso já garante uma certa lisura para aquela mesa. Isso quer dizer que o mesário não vai ter uma escolha pessoal? Claro, além de mesário, é eleitor. Primeiro ele é eleitor e depois ele é mesário. Então ele vai ter uma manifestação, claro, mas ele não vai exercer em nenhum momento na mesa receptora de votos. E além do mais, eles são muito bem treinados. A Justiça Eleitoral faz questão de treinar praticamente todos esses integrantes, principalmente os presidentes de mesa, que são aqueles que dão o tom dentro da sessão eleitoral. Além deles, existem também os supervisores do local de votação, que também são convocados. E são pessoas que geralmente têm um conhecimento do local e têm mais um poder acima da mesa para tentar orientá-los. E, além dos supervisores, há também as equipes, volantes, os cartazes eleitorais. Então, tem toda uma segurança para que as mesas elas funcionem a contento, dentro do esperado, da lisura e transparência que é necessário. Eu digo que esse exercício cívico, não só para os mesários, eu acho que são o maior exemplo dentro da Justiça Eleitoral, para mim, pelo menos, são o maior exemplo de quem queira realmente exercer a cidadania e o dever cívico com o nosso processo eleitoral. Mas é muito curioso notar que todos e todas que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, participam do processo eleitoral, sejam essas pessoas servidores da casa, portanto remuneradas, ou sejam pessoas que estão voluntariamente participando do processo, é impressionante o quanto esse clima toma conta das pessoas no exercício da condução do processo eleitoral, de modo que muito raramente a gente consegue ver alguém que não esteja motivado para o dia das eleições. Então, eu próprio, de alguma maneira, no cargo que assumi dentro da Justiça Eleitoral, embora sempre haja alguma remuneração, mas é muito mais um dever cívico, que eu considero um chamado cívico. E quando a gente entra aqui, você vai se apaixonando e chega um ponto em que realmente você se empenha para exercer a sua função dentro da Justiça Eleitoral
para entregar o melhor do que você pode trazer da sua experiência. E isso em todos os setores. Eu pude acompanhar muito dessa gestão da desembargadora Nádia, as idas com todos vocês, inclusive com vocês no interior do estado. Assim, vocês andaram pelo menos 5 vezes mais do que eu imagino que eu pude caminhar. Eu percebi essa entrega não só do quadro, do tribunal, mas como das pessoas que nos são voluntários. E aí isso vai me puxar um pouco para a gente falar um pouco do interior. Eu queria falar porque o interior do estado é sempre muito mais, demanda muito mais atenção do Tribunal Eleitoral, não só em termos de logística, mas também em termos de investimento, mas também em termos de tempo que nós precisamos exatamente para levar as urnas e levar a cidadania até essas pessoas que hoje se encontram no interior do estado. É muito claro hoje para mim que o interior hoje já está muito mais integrado à nossa região metropolitana do que quando nós falávamos isso há 15, 20 anos atrás, que parecia ser algo muito mais distante. Mas eu queria falar um pouco dessa questão das diferenças da nossa região metropolitana para o interior, o que o TRE tem feito para minimizar essas diferenças de estrutura e todo o trabalho que tem sido desenvolvido para preparar todo o interior do estado para que também tenha as mesmas condições da região metropolitana de receber as eleições e conduzir o processo eleitoral. Vou precisar só complementar a questão do mesário, acho que botou um exemplo muito bom. Para lembrar que na eleição passada, apesar de não ter sido em novembro de 2020, mas a eleição aconteceu normalmente, não tínhamos vacina, tínhamos uma pandemia, uma ocorrência em mais de 80 mil pessoas se voluntariaram e participaram. Então isso demonstra a dedicação dos nossos mesários, que era para além da justiça eleitoral, volto a dizer. Agora, quando você fala do interior do estado do Pará, principalmente no que tem justiça eleitoral, é natural que os grandes centros eles guardem uma paridade com o eleitorado no que diz respeito à estrutura, até porque precisam ter uma estrutura maior para atender uma quantidade maior de eleitores. Isso não quer dizer que o interior tenha sido esquecido, ao contrário. Nós, quando recebemos a administração, até por causas naturais, que foram alheias à gestão anterior, muitos cartórios estavam fechados, porque o trabalho remoto foi uma imposição da pandemia. E tudo que está fechado, como aconteceu com outros órgãos também, os prédios eles tendem a se deteriorar, natural. Quando nós recebemos, tivemos um número muito significativo de reformas e melhorias a fazer. E a gestão empreendeu, no ano passado, mais de 3 milhões de reais em recursos. Ora via suplemento de fundos, ora via reformas contratadas, para que as zonas eleitorais pudessem garantir a acessibilidade dos eleitores, que é o primordial, qualquer prédio público deve ser uma obrigação, e também o mínimo de estrutura para que os servidores possam trabalhar e trabalhar melhor. Além disso, a desembargadora empreendeu um programa chamado Pará Eleitoral, e que nós percorremos aí mais de 40 zonas eleitorais do interior do estado, sobretudo aquelas com maior dificuldade de acesso, para entender localmente, que é muito diferente do pedido via SEI, via formulário, entender o que se passava e tentar trazer a realidade. Então, diversos tipos de apoio foram feitos, recursos para reformas, quadro de pessoal, muitas vezes foi feita movimentação de servidores para suporte, por exemplo, em acervo processual. A maior evidência disso é que o tribunal ele cumpriu todas as metas do Conselho Nacional de Justiça no exercício anterior, deverá também cumprir esse ano. Zonas que não tinham quadro efetivo, o tribunal deslocou os servidores para capacitação, para orientação, para garantir o melhor serviço à população. E no fechamento do cadastro, que eu acho que esse é o grande contato que nós tivemos com o eleitor, nós contratamos no estado do Pará mais de 300 pessoas, independente do porte da zona eleitoral, para garantir, para assegurar que nenhum tipo de serviço fosse prejudicado. O senhor é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, sabe que a visão dos advogados tem no interior é uma visão muito boa. O processo judicial eletrônico, balcão virtual implantado. Então, o nosso serviço aos jurisdicionados, ele sempre tende a melhorar. E, além disso, nós implantamos o 148, que é o disco eleitor, um número fácil, gratuito, de forma permanente. Que até então esse serviço era disponibilizado na época da eleição. E ele é disponível agora de forma permanente. Qualquer eleitor que tenha qualquer tipo de dúvida, ele liga para o 148. Qualquer jurisdicionado que precisar acessar a justiça eleitoral, ele pode, através do balcão virtual hoje, entrar, falar com a zona eleitoral, falar com o magistrado. Então, o tribunal realmente avançou muito em serviço. E para fazer isso, ele precisou reforçar, reajustar, melhorar a infraestrutura do tribunal e, claro, valorizar nosso bem mais precioso, que é o quadro de pessoal do tribunal. Eu falo com toda a propriedade porque sou servidor da casa, servidor efetivo, salarista judiciário,
E eu sei o quanto o tribunal faz para os seus servidores, continuará fazendo. Servidores felizes, servidores satisfeitos. Certamente os nossos clientes, os jurisdicionados, terão melhores serviços, é natural. Olha, eu confesso que eu nunca tinha tido uma experiência de serviço público, porque eu, desde a minha formação, sempre fui para iniciativa privada, então o que eu tinha de ideia de serviço público, na verdade, era como um consumidor de serviço, né? E então, eu hoje aqui dentro do tribunal, eu posso falar como um consumidor do serviço público de uma maneira geral e dizer que eu poucas vezes me deparei com servidores tão, não só qualificados, pessoas, eu acho que seria até redundante dizer, porque já é conhecida a qualificação dos servidores da Justiça Eleitoral de uma maneira geral, mas com pessoas que estivessem tão felizes dentro do seu ambiente de trabalho, pelo menos das pessoas com quem eu me deparei, não só aqui, mas como também no interior. E isso nos motiva muito, porque você saber que você está ainda temporariamente, porque eu brinco que eu vou passar e os servidores vão ficar aqui, né? Mas você saber que você está exercendo uma função temporária, mas que as pessoas que estão ao seu redor lhe auxiliando nessa função estão satisfeitos com aquilo que desempenham, isso é um motivo que para mim, pelo menos, me motiva muito a seguir o trabalho. Eu não me recordo aqui, honestamente, de nenhum local onde os servidores fossem mais satisfeitos com aquilo que fazem. Naturalmente, você tem reivindicações, isso é natural. Nós vivemos num país que demanda infraestrutura sempre, faz parte, é uma contingência do nosso país, então nós sempre vamos demandar, sempre vamos precisar de uma estrutura melhor. Mas se compararmos isso, e não só a estrutura da Justiça Eleitoral, mas o que a Justiça Eleitoral faz todos os anos, eu não consigo ver o caminhar para trás, ao contrário. Eu vejo sempre o caminhar para frente da Justiça Eleitoral, e isso eu posso dizer, da mesma forma que você falou com propriedade, eu também tenho alguma propriedade porque escuto essas pessoas no interior. Então, assim, e por não ter um vínculo perene com a Justiça Eleitoral, essas pessoas poderiam chegar até mim com um discurso diferente, né? De dizer, olha, não, aqui a gente está desse modo e outro, mas de fato não é a realidade que eu me deparei e eu pude visitar, não tanto quanto você, desembargador, que você quer andar em todas as zonas, mas assim, eu pude visitar uma boa parte delas e sei do que eu estou falando. Felipe, mas eu queria que a gente falasse aqui do dia da eleição, o famoso dia D, né? Do dia da eleição. O que o tribunal está e a diretoria geral prepararam aí para receber esses eleitores? Perfeito. Você falou de dia D, no dia D ele lembra os eventos não muito bons de guerra, né? Aqui dentro, apesar de ser uma operação que se assemelha a uma guerra, uma operação muito grande, um grande empreendimento que é a eleição, fazer a eleição é um grande empreendimento, nós chamamos carinhosamente de dia E, que é o dia da eleição. E realmente o dia E, eu acho que é o período mais esperado por todos nós, servidores da Justiça Eleitoral, magistrados, é a nossa essência aqui na Justiça Eleitoral, ele sempre muito bem planejado. Para essas eleições, por serem eleições gerais, eleições mais complexas no tempo de julgamento, no tempo de análise, e principalmente no tempo que o eleitor deposita atrás da urna eletrônica, o tribunal ele fez uma substituição muito grande de urnas eletrônicas. Esse ano nós teremos aí urnas eletrônicas no modelo 2020, mais de 9.000 unidades disponíveis, quase metade das sessões eleitorais. Houve um treinamento, o tribunal empreendeu um projeto chamado Vem Treinar, muito interessante, inclusive, com a participação da sua escola judiciária eleitoral, que tem percorrido shoppings, tem se espalhado pelas zonas eleitorais para ensinar os eleitores a votar. O tribunal tem feito muitas campanhas pela assessoria de comunicação de como o eleitor deve se portar, que tipo de documento ele deve levar, e tem também tratado junto às forças de segurança, e aí eu digo, não de agora, porque tivemos recentemente o lançamento do plano integrado de segurança pública das eleições. Nós dialogamos com todas as forças, todas, das maiores até as guardas municipais de diversos municípios ou departamentos de trânsito, para que dentro de cada unidade, de cada zona eleitoral, a melhor estratégia de segurança fosse adotada. Inclusive em alguns casos pontuais, eu não vou mencionar aqui porque não convém, são restritos, mas em alguns casos pontuais até de conflito, às vezes conflitos que são alheios à justiça eleitoral,
nós tivemos o cuidado de trazer o magistrado, acionar a Polícia Federal, dialogar com o Exército, com o Tribunal Superior Eleitoral, para que houvesse, na medida do possível, uma contenção, ou que fosse evitado um possível conflito no dia da eleição. Tudo isso foi muito bem pensado, foram muitas reuniões empreendidas, algumas delas, inclusive, com magistrados que foram feitas. A desembargadora conseguiu reunir com 100 juízes eleitorais e não juntos. Ela fez isso de forma dividida por mesorregião. Então, assuntos que são particulares do oeste do Estado foram tratados com o oeste do Estado, com o sudeste do Estado e com a metropolitana de forma isolada. Isso nos permitiu aproximar o magistrado dos comandos, por exemplo, das polícias militares, das polícias civis, ora trazer o secretário de Segurança Pública, ora trazer o representante do Exército, para que a logística, de fato, em termos de segurança, fosse toda garantida. Então, há uma logística diferenciada, sim, de segurança nessas eleições e que o tribunal espera que elas ocorram, como sempre ocorreu, como o senhor disse, com paz e tranquilidade. Há a possibilidade de se demorar um pouco mais na votação? Sim, como eu falei, é esperado, porque o tempo médio de cada eleitor nessas eleições é de 93 segundos. 93 segundos, em alguns casos, pode levar a eleição a passar um pouco das 17 horas. Por isso que o tribunal também tem falado muito com os eleitores. Não deixem para votar em cima da hora e não deixem de votar sem ter a sua cola. É que a cola facilita muito, são muitos dígitos, são 5 votos. O eleitor que leva a bola vai votar rápido, vai ser bem atendido, com mesários satisfeitos, vai depositar o seu voto e voltar para casa com toda tranquilidade. Agora, disso daí que foi falado, me geraram algumas questões aqui que eu queria falar também, mas vamos por parte. Primeiro, a questão do apoio logístico das Forças Armadas. Eu vejo aqui nos dados que tenho em mãos, as Forças Armadas vão nos apoiar em todas as rondas eleitorais, né, do Estado. Mas isso é algo que já acontece. As Forças Armadas, em especial acho que o Exército, me parece, né, sempre foram parceiros da Justiça Eleitoral, principalmente nessa distribuição logística aqui dentro do Estado. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa participação, desse apoio dessas forças federais, né, que chamam. Detalhe, foi até um pouco diferente nesse pleito. Por que diferente? Porque desde o primeiro momento o TSE nos convocou uma reunião, definiu-se ali o comandante nacional da Operação Eleições, como eles chamam, das Forças Armadas, e algumas diretrizes nos foram repassadas, inclusive algumas diretrizes que eventualmente geraram algum tipo de divergência na atuação das forças. Essas diretrizes foram trazidas para o regional, nós repassamos aos juízes e dialogamos entre as forças. Nós formamos aquele estado para o colegiado. Então, o colegiado compreendeu a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas nas 3 instâncias. E as Forças Armadas, quando participaram, trouxeram à mesa algumas localidades que elas sabem que exigem a presença. Que tipo de localidades são essas? Majoritariamente localidades de difícil acesso. Por exemplo, áreas de reserva indígenas, está comparado com muitas áreas de reserva, a Polícia Militar não tem acesso. Ela só pode entrar num caso mais excessivo, até de flagrante. Então, como ela não tem esse acesso, as Forças Armadas se fazem presentes. Fazendo esse colegiado, chegou-se ao número de 78 municípios que receberão apoio das Forças Federais, como você falou, que são as Forças Armadas. Não que 78 municípios terão só as Forças Armadas, é que dentro desses municípios tem locais de votação em que a Polícia Militar não tem presença. Então, nesses locais, as Forças Armadas estarão presentes. E a importância do diálogo, para que não haja em nenhum momento sombra, ou seja, a ausência de força, que isso seria muito ruim, e ao mesmo tempo também que não haja sobreposição. Então não adianta, por exemplo, numa localidade ter a Polícia Militar e a presença do Exército. É melhor que se alcance todos os locais, são 5.371 locais de votação no Estado do Pará. O ideal é que haja presença de segurança em todos esses locais, e esse foi a busca do tribunal nessas eleições. Não, isso é muito importante, e eu acho que há em uma parte da sociedade, eu não estou aqui fazendo pré-julgamento, mas há um certo anseio de que existe uma animosidade entre Forças Armadas e Justiça Eleitoral, mas aqui no Pará, especialmente, a gente pode usar o Pará como exemplo, na verdade, para dizer que isso é o contrário. As Forças Armadas, até onde eu pude acompanhar aqui na eleição passada, eu já estava aqui nas eleições
prefeitos, vereadores, e as Forças Armadas se foram parceiros importantes da Justiça Eleitoral aqui dentro do nosso Estado, porque sempre contribuíram com a logística, contribuíram com o valor que nós falamos lá no início, de levar até os eleitores, às vezes mais distantes, os votos, e sempre uma relação muito respeitosa, muito suave. Eu acho que é a relação que nós temos hoje com os não só a Força Armada, mas eu faço referência aqui, estou falando das Forças Armadas, mas a gente replica aí a mesma coisa à Polícia Federal, que também tem sido bastante importante, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, até os próprios, eventualmente, alguns poderes locais também que nos auxiliam. A Justiça Eleitoral ela acaba sendo congregando todos esses poderes em torno do processo eleitoral. Isso eu acho muito legal. Agora, Filipe, eu queria aqui para a gente, eu sei que são muitas as pautas, como eu falei, quer dizer, a diretoria geral, sobre a diretoria geral, que fica não só a gestão do dia a dia do órgão, mas fazer com que esse processo eleitoral chegue ao final. E aí uma pergunta que eu acho que te fazem sempre, né? Quais são as expectativas que nós temos para o final da apuração? As expectativas, naturalmente, a gente sabe que não é um número certo, mas aí, comparando na série histórica, quais são essas expectativas que nós temos para agora? Essa é uma pergunta difícil. É difícil fazer um exercício de futurologia frente aos riscos. É mais fácil fazer um gerenciamento de riscos do que o exercício de futurologia. O que eu posso dizer, seguramente, é uma eleição longa no primeiro turno, e eventual segundo turno, obviamente, será mais curto. Mas no primeiro turno não, é uma eleição longa pelo número de votos, e a votação pode se estender um pouco para além das 17 horas. Isso é esperado pelo tribunal natural, mas o tribunal ele faz um investimento em logística, são mais de 900 pontos de transmissão. Frisar, 5.371 locais de votação e mais de 900 pontos de transmissão espalhados pelo Estado. Nosso fundo aqui traz até uma demonstração do que acontece no interior do Estado. E se todos eles funcionarem a contento, nossa expectativa é entregar o resultado em até 3 horas no máximo. Essa é a expectativa, resultado matemático. Encerrar as 19 mil sessões eleitorais, um pouco mais de 19 mil, é que pode demorar um pouco mais. E essa expectativa de encerrar todas as sessões seria por volta de 23 horas no máximo, 23h30, como o tribunal vem encerrando ao longo dos anos nesse horário. Mas o resultado matemático, a expectativa é em 2 ou 3 horas, porque com esse fluxo de pontos de transmissão, há um conjunto de sessões eleitorais que serão transmitidas e processadas bem rapidamente. E, para eu finalizar aqui, como é que está a preparação das nossas urnas eletrônicas? Já foram feitos, se eu não me engano, a lacração, participei no domingo passado em Ananindeua, já lá do processo, alguns advogados esteve presente, como estiveram diversas instituições ao longo do dia. Como é que está? Já está tudo pronto com as urnas, a nossa logística já está começando a funcionar, já estão começando a ser distribuídas. Quais são as previsões aí para as nossas urnas chegarem nos locais de votação? É um outro momento muito feliz também, porque nós temos um grupo de WhatsApp com as zonas eleitorais, e todo dia várias fotos das equipes trabalhando, com as camisas das eleições, e sorrindo, e contando um pouco desse momento, que é o momento praticamente final dos preparativos da eleição. Então nós estamos já para o penúltimo dia, hoje, não sei quando a entrevista será veiculada, no dia 24 de setembro, é a última zona eleitoral que fará a preparação. Com isso, as mais de 19 mil sessões eleitorais serão preparadas e mais um percentual significativo de urnas de contingência para que tudo transcorra normalmente. Nós começamos a fazer entrega em algum lugar do interior a partir de quarta-feira da semana que antecede a eleição. Na capital, quinta, sexta e sábado é quando acontece essa entrega para os locais de votação. No interior, essas zonas elas saem das zonas por locais e aqui na região metropolitana, o nosso depósito de urnas é no interior. É uma logística grande que ainda vai acontecer, mas seguramente já é praticamente o final desse preparativo. Bom, Filipe, eu quero dizer que, bom, além de ser uma honra, foi um prazer entrevistar, como a gente chama carinhosamente, o DG, o nosso DG aqui, e realmente é o nosso DG, sempre esteve à nossa disposição naquilo que pôde ajudar, sempre ajudou. Eu posso dizer aqui, com propriedade, que particularmente nunca lhe vi em algo que não fosse empenhado em tentar resolver algum problema contingencial que naturalmente acontece.
Parabenizar já pelo trabalho, não gosto a gente não pode soltar foguetes antes do tempo, mas a gente pode dizer que até aqui o que poderia ser feito foi feito com maestria, aquilo que está nos manuais de como fazer uma eleição aqui dentro do Estado, com a sua experiência e com a equipe que tem dentro do TRE, foi feito de maneira a nos trazer a todos, e aí agora estou falando como cidadão, conforto de que nós vamos ter um processo eleitoral seguro, transparente, limpo, que vai entregar o resultado da escolha popular no próximo domingo. E te parabenizar e te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite da ESG, por ter batido esse papo com a gente aqui. Eu digo primeiro para agradecer o apoio todo, realmente a gente até se emociona que eu ouvi essas palavras vindo do senhor, para uma pessoa também que eu também tenho admiração pessoal, fez um trabalho louvável na escola judiciária e continua fazendo. Aqui já registro os meus parabéns enquanto servidor e também enquanto cidadão, parabéns pelas iniciativas. Mas, de fato, a gente fala de um trabalho de mais de 800 servidores, sejam eles efetivos, requisitados, comissionados, um grupo muito bom que a Justiça Eleitoral possui, são servidores de excelência e que são muito dedicados. Eu acho que a palavra realmente é dedicação e a segunda palavra nesse período é abnegação, porque todos estão muito envolvidos na eleição e muitas vezes acabam deixando de lado um pouco seus familiares, passam muito tempo trabalhando na certeza de que entregarão um resultado perfeito, se não for perfeito, mas o melhor possível ao cidadão paraense. Essa é a nossa expectativa e seguramente tudo como o senhor falou que poderia ser feito dentro da melhor forma foi feito. Agora é aguardar a execução do dia E, que assim, se Deus quiser, será muito bom. Bom, pessoal, agora vamos dirigir aqui para essa câmera para dar um recado final. Não deixem de votar e principalmente ouviram aí o nosso DG. Tentem votar o mais cedo possível. São 5 escolhas, o tempo de votação é longo. Levem a cola com o nome dos candidatos ou das candidatas, dos senhores e dos senhores, para que a gente possa otimizar a eleição e facilitar o processo aqui de apuração. Muito obrigado.